Boa noite, professoras, gestoras de reforço escolar, sejam muito bem-vindas à maratona de aquecimento para o nosso grande evento que vai acontecer no dia 22 de abril, a Rota do Sucesso. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Me contem aqui de que cidade vocês estão falando. Conhecer um pouquinho vocês. Hoje nós teremos uma convidada especial na live. Já já eu chamo, tá? Me conta aí a cidade que vocês estão falando. Se vocês já estão inscritas na Rota do Sucesso, nosso evento que vai acontecer no dia 22 de abril. Serão 4 dias de aula, tá? Mergulhados mesmo, vamos ficar mergulhadas mesmo na gestão de reforço escolar. Então, assim, eu tenho certeza que você, assim, vai aprender muito. Vai ter concurso, presente, prêmios. Vai ser muito incrível, muito incrível. Tava agora há pouco revisando alguns pontos da Rota do Sucesso. Quando eu terminar a live, eu vou voltar para revisar alguns pontos também, porque a gente cuida com muito carinho e muito cuidado do que a gente entrega para vocês, né? Não é uma live, é uma aula mesmo. E para que você tenha acesso a essa aula, você precisa se inscrever, gente. A inscrição é gratuita no link da bio. Se minha equipe tiver aí, pode colocar aí também nos comentários. Mas é muito simples. E se você não estiver conseguindo, fala lá no direct. Fê, não consegui, me ajuda. Que a gente manda o link para vocês, tá bom? O tema de hoje são os 3 passos para profissionalizar o seu reforço escolar. Quem quer aqui profissionalizar o seu reforço escolar? Fazer com que o seu reforço escolar se torne realmente referência na cidade onde vocês moram. Fazer com que o seu reforço escolar deixe para trás qualquer metodologia tradicional e antiga e comece realmente a trazer uma nova roupagem de reforço escolar para a sua cidade. Para que você se firme, crie uma marca forte, comece a faturar bem com reforço escolar. Quem entra no programa MRL tem um método e as estratégias. Não é um curso, gente, é um programa. Eu estou com as minhas alunas estão aqui presentes na live, pode confirmar com vocês. Eu tenho encontro com as minhas alunas mensalmente. Curso a gente compra e só faz assistir. Programa não. Um programa de aceleração de reforço escolar, você entra e todo mês a gente tem encontro. E eu vou falar muito detalhadamente. A Lê tá perguntando como faz para entrar. A Lê, dentro da Rota do Sucesso eu vou explicar tudo, tá? Depois que a gente der todo o conteúdo, eu vou abrir, não é segredo aqui pra ninguém, eu vou abrir a turma 5, tá? Do MRL após o evento, tá? Mas isso não compromete em hipótese nenhuma o conteúdo do evento. E lá dentro da rota eu te dou passo a passo como que faz pra entrar, tá? Então realmente precisa assistir. Porque não é um programa que a gente consegue fazer inscrições diariamente. Porque eu cuido da turma que entrar, né? Quem é aluna MRL, coloca aí, aluna MRL para as meninas conhecerem vocês. Eu cuido. Então realmente tá perto, tá junto, mostrando tudo. Aí lá dentro da rota você vai saber mais detalhes, tá bom? Mas já tem muito conteúdo aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje a gente vai ter a participação especial. Acho que alguém tá pedindo pra entrar aqui. Gente, a participação pra entrar ao vivo é na live das 13 horas, tá? Nessa das 20 horas, eu não consigo atender vocês ao vivo, tá bom? Amanhã às 13 horas você pode pedir pra entrar ao vivo, que aí eu te chamo, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 passos para profissionalizar o reforço escolar. E eu vou trazer aqui pra vocês uma aluna muito querida, a Juliana. Muito querida, vocês vão adorar conhecer a Juliana. Várias alunas da MRL colocando aí já que é aluna. A Juliana vai falar com a gente hoje. É um tema que quando eu pensei, poxa, profissionalizar reforço escolar, quem está apta para falar sobre isso? Sobre esses 3 passos que eu tenho certeza que ela agarrou realmente o método, fez acontecer e assim, trouxe resultados incríveis. E a gente vai chamar um pouquinho ela aqui para conversar com a gente, tá bom? Deixa eu convidar. Já tá aqui entre as primeiras, inclusive.
Vamos aguardar. Conseguiu aceitar o convite? Eu não tenho certeza se ela entrou pelo Instagram pessoal ou pelo do reforço. Júlia, se você não conseguiu aceitar, manda aqui o convite para mim. Vou convidar novamente. Não está conseguindo participar. Eu tô te chamando por esse. Tenta, coloca aqui no maisinho, pede para participar, que eu acho que fica mais fácil. É porque tem alguém pedindo para participar também. E aí eu acho que não sei se dá alguma interferência, eu acredito que não. Pede participar aqui, Júlia, que aí eu te coloco na live, tá bom? Peguem aí já papel e caneta, tá? Que eu vou passar aqui os 3 passos para você profissionalizar o seu reforço escolar. Eu tenho certeza que esse é um caminho, né? É um fluxo que está acontecendo no comércio do empreendedorismo educacional que não vai voltar mais para trás, tá? É sempre seguindo adiante, para frente, tudo bem? E é sempre para frente que vocês vão conseguir se firmar como empresa, né? De ter um negócio realmente lucrativo no nicho de reforço escolar. Agora sim, vou aceitar a Júlia. É sempre para frente. Boa noite. Se firmar como empresa. Boa noite. Ter um negócio realmente lucrativo no nicho de reforço escolar. Tendo um delay, eu ainda tô aí falando, eu já tô cá. Júlia, estou te vendo. Você me vê? Não. Não consegue me ver? Não. Boa. Agora consigo. Agora consigo. Tá chegando atrasado aí. Tá, a live tá aberta em mais de um lugar, Júlia? Eu tô aí falando. É. Júlia, estou te vendo. Você me vê? Não. Tô me escutando. Não consegue me ver? Não. Fernanda, seria porque eu tô também com o computador? Só liga ou só fica com o celular? Certo. Por favor. Sair do computador. Isso. Mas eu ainda não consigo te ver. Eu tô te vendo normal. Eu acho que eu vou aparecer ainda aí no celular. Tá. Aqui eu consigo te ver perfeitamente. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar participando dessa live. Temos um convidado aí especial na live de hoje. Queria me dar boa noite. Ele disse que ama a Fernanda. Boa noite, lindo. Boa noite. Agora fiquei. Julie, eu vou passar aqui hoje na live, tá? 3 passos para a profissionalização de um reforço escolar. E o primeiro passo que eu vou passar aqui para as seguidoras, né, para as meninas, eu acredito que tem até seguidor também, né? De vez em quando eu vejo um professor, uns professores falando também. Eu só falo maravilhosas e fico esquecendo dos professores. Então, o primeiro passo, né, para você profissionalizar é realmente uma mudança de mentalidade, né? A gestora, eu consigo perceber isso. Chega dentro do MRL, né? Quando vocês acabam de entrar no curso, com uma mentalidade muito de professora de reforço escolar, que é o nosso papel também, é um dos papéis que a gente tem, mas que a gente precisa imprimir e começar a deixar a gestora de reforço escolar aparecer. E isso me chamou muita atenção na sua história, né? Você chega muito como uma professora e aí você começa a abrir os olhos, a despertar para uma mentalidade mesmo de empresária, de dona do seu próprio negócio. Primeiro lugar, conta aqui pra gente de onde você é, o nome do seu reforço e me conta como foi essa transformação de mentalidade. Bom, então, né? Sou Juliana, sou de Alagoas e o nome do reforço é Bom Saber, né?
E assim, a ideia com relação a criar o reforço, a ter esse reforço, foi exatamente de partir, né, de alguns pontos que eu já via na escola, e eu achava, ficava meio que inconformada daqueles meninos estarem ali, mas não conseguiam ter uma rotina, não conseguia fazer uma boa leitura, enfim. Então, eu sempre tive esse interesse de ter um reforço, esse interesse. Na verdade, eu não sabia se seria reforço, mas eu sempre fiquei ligada, com muita vontade de querer fazer alguma coisa pela educação. E até então não tinha nenhuma, né? Não surgia ainda na mente de ser reforço escolar. Foi quando, o ano passado, finalizava o meu contrato na escola, e aí surgiu a oportunidade. Poxa, eu não vou conseguir fazer a nova seleção, porque posso ir para uma outra cidade, mas eu vou trazer a escola para dentro de casa, que é aquilo que eu sei fazer. E aí foi quando comecei a pesquisar sobre as aulas de reforço, como seria, né, qual a diferença de um para o outro. E nisso eu encontro a Fernanda, mas ainda não tinha interesse nenhum em segui-la, nem nada. Mas vi algumas dicas, eu acredito que até em relação ao gabarita. Passaram-se um tempinho, e aí, com relação à aula, a como organizar tudo isso, até que eu tinha. E aquela vontade de empreender ainda mais. E a Fernanda sempre no Instagram, sempre aparecendo. Então, assim, foi quando depois, não, agora eu vou, né, dar uma olhada, vou pesquisar aqui, comecei a seguir. E assim, o que a Fernanda falava parecia que estava sendo para mim. Então, é com você, Juliana, que eu estou conversando, é para você. E eu achei muito interessante ela, toda essa conversa, todo esse jeito da Fernanda abordar, de falar de reforço como realmente uma empresa, para que a gente se sentisse assim. Inclusive, no jeito de se vestir, no jeito de falar, né, de se portar como uma gestora. Então, eu comecei a pegar essas dicas. Eu não ia para a escola, para a sala de aula, né, que seria na própria casa, na minha sala. Eu não ficava apenas de chinelinho ou de uma blusa qualquer, como a Fernanda também já indicava. Então, isso já era de mim, eu gostava, mas ouvir a Fernanda, estava assim, tudo bem encaixado. Poxa, é tudo isso que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo, eu só preciso agora aprender um pouquinho mais com relação à documentação, né? Então, eu ficava um pouco meio que perdida nisso. E aí foi quando, vendo assistindo um pouquinho mais de suas lives, sempre participava, fazia muita pergunta com relação a isso. Eu tenho certeza que você, às vezes, poderia lembrar, poxa, essa só vive perguntando. Mas eu sempre ficava lá assistindo, às vezes eu pensava, né, poxa, eu acho que eu já vi essa aula, mas estou vendo de novo. E anotava muita coisa. Então, assim, Fernanda, Tenho certeza que tem muita gente anotando aí também. Conhecer você, maratonar, né, no seu Instagram, no seu perfil, foi assim muito, muito valioso. E como você mesmo fala, né, aquela mudança de tem uma coisa que você fala que é a chave. Despertar, né? Despertar a empreendedora que existe em você. Porque é um pouquinho nervosa, né? E na hora as palavras Tranquila. Mas é isso. Porque, na verdade, quem vem, né, da estrutura da escola, né, já traz consigo todos aqueles métodos, né, da escola, né, toda aquela inflexibilidade, muitas vezes, né, porque vocês têm a hierarquia de coordenação, de direção, né, aquelas reuniões. Então, já traz algo muito já quadrado quando pensa em abrir um negócio. E quando a gente abre um negócio, a parte de conteúdo, a parte de transformar ali, de mudar, pegar a dificuldade daquele aluno, né, e sanar, preencher aquela lacuna de aprendizagem que o aluno tem, é algo que vocês trazem muito da escola, né? Muitos padrões, realmente, como a Lê está falando.
E quando a gente vai para o nosso espaço, que a gente tem autonomia e independência, no início pode parecer uma maravilha. Nossa, agora eu tenho meu reforço, agora eu que faço, eu que digo como é que eu vou fazer. Só que durante o caminhar, a gente começa a ficar travado em algumas questões, como o conflito com o cliente, na questão de prolabore, na questão realmente de receber bem com reforço escolar. Começa a ter contas a pagar, começa a ter que investir no próprio espaço. E coisas que quando a gente trabalha na escola não passa pela nossa cabeça. A gente não tem como, né? A gente não tem como começar sem passar por esses conflitos e por esses percalços, né? Então, o que é que acontece? A mentalidade precisa ser, bate em segurança, como a Lei está falando, a mentalidade precisa se fortalecer logo de início. Então, a gente precisa ter postura de gestora. Eu tenho claramente comigo o momento que eu sou gestora do meu reforço escolar e o momento que eu sou professora do reforço escolar. É muito nítido para mim. Quando eu sou professora. Estou ali na sala de aula, envolvida com os meus alunos, né? Trabalhando com a metodologias criativas, né? Que a gente passa, inclusive, no método MRL também. Por aí vai. Mas quando eu estou no meu escritório, que no meu reforço tem um escritóriozinho só para a parte da gestão mesmo. Ali eu sou gestora, ali eu penso como fazer o meu reforço escolar cada vez mais crescer, se destacar, né? Ter credibilidade no mercado e por aí vai. Então, são ações que a gente precisa desenvolver primeiro nossa mentalidade. Porque se a gente não acredita que nós somos capazes, se a gente não acredita que tem um caminho, nada vai adiantar. Então, como que eu vou querer profissionalizar algo sem ter uma gestora também profissional à frente desse negócio? E a Juliana, ela traz relatos muito fortes, quando a gente fez a entrevista, que a gente conversou a primeira vez, que ela vinha muito com aquela coisa da professora e depois ela, não, calma, eu preciso arrumar isso aqui, eu preciso organizar a minha empresa, né, que eu falo e é verdade, eu não falo isso por uma questão de grandiosidade, nem pra gente se inflamar, né, se inflar e tal, eu falo por uma questão mesmo que é verdade. Eu tenho uma empresa. Hoje a minha empresa é registrada, não sou mais MEI, já é uma LTDA, né? Já é uma microempresa, mas não precisa começar por aí. Eu comecei sem ter MEI nenhum, sem ter documento nenhum, e depois que eu fui profissionalizando e passando pelas etapas, né, no momento certo, até hoje e daqui uns dias, e é uma questão de faturamento, tá? Quanto mais seu faturamento anual aumenta, você não se encaixa mais em determinadas categorias, né, de classificação de empreendedorismo. Então, não é algo que eu escolho, eu não quero ser MEI, eu quero ser micro. Não. É algo de quanto mais a gente fatura, mais a gente vai subindo de categoria. E isso vai acontecer com quem realmente tomar a decisão de profissionalizar o reforço escolar. E o segundo passo que eu vou trazer aqui para as meninas de profissionalização de reforço é o que você tocou aí, Júlia, que é a questão da documentação. Muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Sobre essa documentação. É importante, é necessária, eu não acho. Enfim, dentro do MRL, inclusive, era um produto meu, separado do MRL, que se chamava MRO, meu reforço organizado, que eu não trabalho mais, eu não separo mais. O MRO agora é dentro do MRL, né? É algo que eu incluí, porque são muitos documentos, né? Um pack de documentos, são mais de 20 documentos que a gente utiliza dentro do reforço escolar para que ele de fato se torne profissional. E eu queria saber de você, Júlia, qual é o impacto que esses documentos te trouxe a nível de organização do negócio? Você sente realmente a diferença antes e depois da utilização dos documentos? Conta aí pra gente. Sim. Antes mesmo de se tornar sua aluna, uma das coisas assim que eu achei muito importante foi ele. Ao planner. Pois é. Porque assim, como eu estava Deixa eu buscando. só dar uma observação aqui, que as pessoas às vezes não conhecem. Gente, eu desenvolvi um planner para gestora de reforço escolar. Não tem no mercado. O que vocês encontram no mercado aí por aí é plano, é agenda anual. Mas o plano da gestora de reforço escolar, aí eu queria, porque eu senti a necessidade, gente, tudo que eu passo para vocês é o que eu uso. Eu uso meu plano diariamente. Ele não tá aqui, ele tá lá no escritório do reforço. Todos os dias a minha gestão começa no planner. É um plano que a gente desenvolveu. Se vocês forem observar os meus destaques lá no feed, vocês vão ver um pouquinho mais sobre o plano e tudo mais. Mas vá, Júlia, continue. Porque tem gente que não conhecia o plano. Então, é por isso que eu já
Deixei ele aqui, porque está anotado o dia da live, né? Está anotado alguns pontos que eu tinha já colocado para a gente poder conversar. E assim, como eu tinha falado, né, com relação a esse interesse de querer crescer, de querer me tornar mesmo uma empresa, né, quem sabe, um reforço profissional, porque a minha ideia não seria um reforço, como você fala tanto nas suas lives, né? O reforço da tia Maria. A minha ideia é realmente de ser o reforço bom saber, né? Então, com esse intuito de querer mudar a vida dessas famílias, de servir, né, com aquilo que eu sei, mas de uma forma organizada, de uma forma bem estruturada. E o planner, a princípio, já ia me servir bastante, né? Porque já dava para mim colocar a leitura, as anotações do que eu ia estar fazendo, como que ia ser o meu dia, a minha aula, que horário que eu ia estar começando, enfim. E aí depois, quando eu já comecei, né, com o curso e comprei o MRL, assim, a parte que é de documentação, o MRO, você você pensa que tem tudo quando você assiste a sua live, mas quando você, de uma certa forma, entra no curso, que você vê toda aquela documentação, você diz assim, meu Deus, é tudo isso mesmo, então ajuda bastante. Tem a entrevista com os pais, tem matrícula, tem planner com os alunos, então tem toda uma organização de como você conversar com Então, os mais seus didática, né? alunos. E o mais engraçado, é algo que quando eu pensei em entregar, né, essa documentação para vocês, de contrato, de tudo, né? De explicar como usar. Então, cada documento daquele vai um vídeo também explicando como usar, que o pessoal fala que é o diferencial mesmo. Não é que eu te dou um documento e pronto, não. Eu ainda Não, explico como usar cada um. E traz uma organização, não só em termos de você firmar laços contratuais com o cliente. Você organiza o setor pedagógico, você organiza o setor do seu reforço escolar com a documentação. Então, assim, vai muito além do que o cliente. Tem muita documentação que o cliente nem leva para casa, nem assina, nem tem acesso, que é uma documentação interna do reforço escolar. Então, realmente, ter documentos que toda empresa, gente, qualquer empresa tem documentos, tem, né, esses processos bem estipulados e que precisam acontecer, porque independente de você estar lá, é algo que você metrifica, que você registra. Hoje eu consigo metrificar, por exemplo, quantos por cento o meu reforço cresceu de um ano para o outro. Mas eu só consigo fazer essa métrica através de pegar essas fichas, pegar esses documentos e fazer análise. Então é muito importante cada documento. E outra, muito importante falar aqui também, só muito importante. Eu utilizo todos aqueles documentos que eu envio para vocês. Quem acompanha meus stories ou do meu aqui eu nem posto muito, mas lá do meu reforço, vê que eu posto realmente quando eu estou preenchendo, quando eu estou fazendo, quando eu estou organizando as fichas dos alunos. Sabe que eu realmente utilizo e pratico esses documentos, porque o cliente não é só para o cliente. Eu não quero apenas, deixa eu fazer só uma observação aqui, e que a Júlia vai concordar comigo. Quando a gente fala em profissionalizar o reforço, gente, não é que a gente queira só encher os olhos do cliente. Nossa, o cliente fala assim, nossa, o reforço escolar Bom Saber é maravilhoso, é um reforço escolar profissional. Não é isso. É você realmente ter a base para o crescimento, para escalar esse negócio, para, consequentemente, faturar mais. Eu olho muito mais o faturamento. Minha visão está muito cravada no faturamento do que se for botar em ordem, do que eu vou profissional porque eu quero que o meu cliente veja um reforço fofinho, bonitinho. Não tem nada a ver com isso. Eu falo que você profissionaliza para galgar um faturamento bom, né, mensal. Então, uma das etapas para profissionalizar é a utilização de documentos. Porque é ela que vai te dar essa base para que você possa realmente fazer com que o seu reforço escolar cresça. Não só aos olhos do cliente, é realmente como empresa. Porque vai chegar um momento que ou você tem esses documentos, ou você vai ficar muito perdida, e inclusive com problemas até jurídicos. Eu falo sempre aqui, eu sei que alguns de vocês nunca passaram por isso, mas pode acontecer. Então a gente precisa se resguardar, se antecipar, se planejar em relação a isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Júlia.
Sim. Em poucas palavras, como era o reforço Bom Saber antes e depois do MRL? Compara aí, como era antes e como está agora. O antes tinha, assim, né, todo um plano de aula, tem toda essa parte pedagógica. Hoje, ele, como você mesmo fala nas suas lives, ele é todo separado. Então, tem a parte financeira, que é separado da parte do marketing, é separado da parte pedagógica. Esses documentos, né, como o tema da aula fala muito sobre isso, Sim. ele realmente não é assim, coisa que você pensou para o seu reforço e o professor daquele reforço, né, o gestor no caso, vai ter que mudar para poder adaptar ali a sua realidade. Não, parece que você está fazendo, pegando na mão da gente, de fato, e fazendo. Então, tem toda essa preparação, toda essa documentação. Então, antes eu me sentia ainda um pouco insegura com relação a mostrar para os pais toda essa organização, a me sentir mais organizada com relação ao reforço. Apesar de ter muita ideia, mas na prática eu me sentia insegura. E depois do MRL, eu me senti totalmente segura, poxa, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero, é dessa forma, como eu tinha falado, em relação aos documentos, aquilo que eu estava sem saber como fazer, então toda essa documentação me ajudou, o planner ajudou, e assim, a gente também teve a parte, né, de fazer a divulgação, de toda a parte que envolve em relação ao marketing, e isso fez com que, né, a divulgação fosse aumentando cada vez mais, e hoje, graças a Deus, eu consigo sim ver o quanto o MRL me ajudou. Me ajudou bastante. Você tem quanto tempo de curso? De programa? Eu iniciei em Em janeiro. janeiro, Então, né? 3 meses. E olha que nem assisti todas as lives, todas As as aulas. aulas. Tem bastante conteúdo, até porque como a gente faz imersão mensal, todas as imersões na prática ficam gravadas dentro da plataforma. Então, né, cada dia mais vai ter sempre, a gente está atualizando, sempre a gente está trazendo material novo para vocês. Então, a gente falou do primeiro passo, que é mentalidade, mudança de mentalidade, para você realmente se posicionar como gestor de reforço escolar. Falamos sobre os documentos, que é essencial, não tem como ter reforço escolar profissional sem documentação. E o terceiro ponto que eu quero que vocês anotem aí, para você realmente ter uma profissionalização de reforço escolar, é você enxergar os setores do reforço escolar. É a setorização do reforço escolar, que eu divido a setorização em 5, né? Setor de marketing, setor de recursos humanos, setor administrativo, setor financeiro e setor pedagógico, tá? Então, são 5 setores que você vai precisar administrar. Porque olha como é engraçado, eu sempre falo isso. E é muito verdade. Quem veio aí da licenciatura, quem veio aí de bacharelado, enfim, da área acadêmica, da educação, não tem nenhuma disciplina que ensine o professor a ter um negócio, a gerir um negócio, a saber administrar, a saber movimentar um setor de marketing, a entender o setor de recursos humanos, que é a parte de contratação de colaborador, como que contrata, como que faz treinamento de equipe, liderança. Toda essa parte, gente, eu entrego toda a estruturação dos 5 setores de reforço escolar. Então, na faculdade, aí, quando vocês estudavam, ninguém ensinou isso, né? E a dificuldade que vocês têm em estruturar, não é organizar, não, porque a gente só organiza aquilo que a gente tem. E quando eu faço a entrevista com vocês, eu vejo que vocês não têm setores nenhum. É uma loucura. Aí eu não falo que é organizar, não. Vocês estruturam primeiro, vocês precisam criar os setores. E quando eu falo de criar setor, não é para você sair contratando ninguém, não. Você só vai sair contratando quando você tiver potencial aquisitivo, poder aquisitivo para contratar. Não ensino ninguém a colocar os pés, né, pelas mãos. Mas precisa estruturar. E aí é a gente que toma a frente, né? Eu tomo a frente dos meus setores até hoje, mesmo tendo uma equipe que cuida de alguns deles. Pode falar, Júlia. Fernanda, e também assim, quando eu pensei em entrar para a turma do MRL, eu também vi alguma parte, um outro setor que foi o de marketing. Ainda fiz a inscrição, ainda assisti umas lives que eu disse, não,
se eu estou querendo profissionalizar meu reforço, eu acho que vai ser de muita valia também que fale um pouco de marketing, né, de Instagram. E aí, quando eu vejo toda a programação do MRL, eu disse, não, aqui está completo. Não, É justamente isso, né? Esses setores. Então, se antes eu também ficava na dúvida, eu preciso, se eu estou querendo um reforço profissional, então eu vou também ter que fazer um curso depois sobre gestão. Cheguei a perguntar para algumas colegas sobre alguns cursos que fossem um pouco mais rápido em relação à gestão de empresa. E assim, o MRL ele é completo, completo, completo. Eu sou apaixonada. Você viu na live, né? O meu filho falou: mamãe, eu sou apaixonada pela Fernanda. Justamente, eu acho que de tanto eu falar, Juliana, ela é super participativa, desde quando ela entrou. Todas as aulas, imersões, hot site, tudo que a gente faz e proporciona, a Juliana, ela consome. E isso só é um investimento que ela está fazendo de tempo, se capacitando para entregar o melhor, para fazer o melhor para o reforço escolar Bom Saber. E eu gosto de nomear o reforço escolar, eu conheço o nome dos reforços escolares, né, das minhas alunas, porque ela é a gestora que está à frente do Bom Saber. Então, assim, ela está se capacitando a cada dia, estudando sempre para crescer a empresa. E isso, assim, é magnífico. A mudança, o crescimento, a evolução de vocês em tão pouco tempo. Gente, ela entrou em janeiro, em tão pouco tempo. Então, assim, é magnífico. Tem muita gente que, quando participa dos meus eventos pré-abertura de turma, que fala assim, Fernanda, na próxima turma eu vou dar meu depoimento. Várias meninas falaram isso comigo lá no início, né, de janeiro. E é verdade, porque sabe aquela sede de fazer acontecer? Porque não adianta você ter um método autêntico, não adianta você ter uma estrutura e você só olhar, é assim que faz, certo? Tem que colocar em prática. Se tiver dúvida, tem que perguntar. E tem que partir para ação mesmo, para a gente ir moldando. Então, são esses 3 passos, né, para você profissionalizar o seu reforço escolar: mentalidade, documentos e estruturar os setores do reforço escolar. Não é organizar, não. Porque a gente não organiza o que ainda não existe, tá? Então, eu quero que vocês façam o quê? Estruturem. A Elinete está perguntando aqui como faz para adquirir o curso. Então, ele não está com as inscrições abertas. Eu vou abrir as inscrições do programa MRL no final da Rota do Sucesso, tá? No último dia de aula. Então, vocês já vão lá assistir a Rota do Sucesso. São 4 dias de aula, que vai ser incrível, com um sorteio, concurso, prêmios. Vai ser muito legal. E muito conteúdo, porque é aula, é diferente de live. Live é um bate-papo, eu tiro uma dúvida. A aula, vocês vão entender a dimensão do que é realmente estar estudando gestão de reforço escolar. Realmente é dentro da Rota do Sucesso. Quando vocês realmente vão entender. Agora eu tô aqui. Gente, eu começo a aula, não tem horário para acabar, não. É 2 horas e meia, 3 horas. É aula, tá? São 4 dias gratuitamente. Não perde, se inscreve, que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Deixa eu te fazer outra pergunta, Júlia. Qual conselho você daria para as professoras e empreendedoras que querem profissionalizar o seu reforço escolar? Que querem realmente mudar, né? O que tem hoje, ou até abrir, eu sei que tem gente que quer abrir o reforço escolar do zero. Qual conselho que você daria para quem está começando, né, a pensar em estudar gestão de reforço escolar? Realmente é necessário estudar gestão? Não é? Me conta aí. Bom, é uma pergunta bem difícil, né? Tô brincando. Gente, sigam a Fernanda. Aproveitem essas lives, né, que ela vai dar, porque o nome já fala Rota do Sucesso. Ela realmente, nessas lives, ela dá todo praticamente, eu acredito que quase 50% do que você vai dar no curso, você já fala nessa rota. Já Porque dou um realmente spoiler. já é um bom caminho, né, a se fazer, já assistindo essas lives e depois adquirir o curso, né, porque é excelente, tanto para quem já tem reforço escolar, quanto para quem quer começar, que foi o meu caso, né, eu estava partindo do zero, sem entender nada de reforço, sem entender nada de gestão. Eu acho que isso pesa muito, porque saber dar aula todo professor sabe. Agora, a parte de empreendedorismo, aí é mais difícil, né? Fazer uma gestão. Então, não precisa fazer uma faculdade de gestão. Olhe quantas. Gestão, marketing, e tudo isso tem no curso MRL, tá? Então,
A dica e o conselho que eu dou é essa, é seguir a Fernanda. Ai, Júlia, obrigada. E o que a gente faz realmente é de coração. Eu não ensino nada que está nos livros e que alguém me contou. O que eu ensino é o que eu vivo, o que eu vivi. Então, se quando você fala assim, olha, eu comecei e eu não sabia o que fazer. Eu passei por isso também, né? Há 10 anos, quando eu comecei a trabalhando para outro reforço escolar, e quando eu olhava aquele ambiente, eu vi que não tinha nada de profissional. Que eu já trabalhei, para quem não sabe aqui, como professora de um reforço escolar aqui na minha cidade. E quando eu entrava naquele lugar, eu nem sonhava em ter meu reforço escolar ainda. Mas eu identificava vários pontos de erro dentro daquele estabelecimento, vários. E porque eu escutava muitos alunos, eu escutava os pais dos alunos, e eu ficava assim, gente, será que esse gestor não está enxergando isso? Uma coisa que me chamava muita atenção, no final do ano o reforço escolar lotava, desse que eu trabalhava. A gente via, nossa, era aula em cima de aula. Quando chegava em fevereiro, ninguém retornava. Aí eu falei assim, mas isso está errado. Como é que ele vai viver de reforço, sendo que no final do ano tem, vamos lá, 80 alunos e em fevereiro tem 5? Isso está errado, tem alguma coisa aqui que não está funcionando. Foi quando eu realmente falei assim, não, eu vou sair daqui, vou abrir o meu negócio, porque tem que ser feito do jeito certo. E que a gente começa realmente a estudar, a cair, a levantar, a cair, a levantar. E quando eu vi, cresci, profissionalizei o meu reforço escolar, me destaquei na cidade. Então, assim, é um reconhecimento que não vem de uma mãe, duas mães, não. É de premiações que a gente ganha, é de número de matrícula que a gente bate meta, é de não ter, é de ter lista de espera. Assim, o reforço escolar ter lista de espera é raríssimo. Então, é realmente algo de você olhar assim, não, aqui aconteceu. Realmente. Se eu conseguir, gente, eu não sou diferente de vocês, não. Vocês também podem chegar lá, faturar 10 mil reais por mês com reforço escolar, realmente fazer com que vocês vivam bem de reforço escolar e desfrutem do que tem de melhor também, porque a nossa vida não pode ser só trabalho. Se eu estou no reforço e quero que o meu reforço se torne profissional, é porque eu quero viajar com a minha família, é porque eu quero ter um final de semana tranquilo com a minha filha. Então, assim, são vários ajustes que a gente precisa fazer. E lá no início eu não fazia. Era mãe de aluno me ligando domingo à tarde para eu poder dar revisão. Meu celular tocava, eu numa confraternização de família, algo familiar. Quantas vezes eu já saí de aniversário e de ambientes familiares, porque eu dizer não para uma cliente não era Fernanda. Eu falar não para uma cliente, gente, vocês não têm noção. Só que aquilo me prejudicava, porque não era profissional. Eu saí de onde eu estava, em pleno domingo, para ir atender feriado, e muitas das coisas sem normas. Hoje em dia, não. Porque, na verdade, a cliente se organiza e quer que a gente atenda as demandas dela. Não é bem assim. Precisamos nos organizar, ter nossas normas, tudo certinho, né? Nossos requisitos, métricas, tudo certinho. E o cliente que ele se encaixa na empresa. Gente, cliente nenhum chega na escola, olha, eu quero uma revisão do meu filho sábado de manhã. Meu filho não está bem em produção de texto. Essa professora chegou nova agora, eu quero que ela dê aula sábado de manhã. Alguém em sã consciência faz isso com a escola? Por que com o reforço quer fazer? Porque com reforço o pai quer gritar com a gestora, quer falar de uma forma mais, né, ríspida com a gestora, e vocês estão aceitando com medo de perder cliente. Não aceitem, não aceitem. Vocês precisam abrir a empresa de vocês de uma forma profissional. E é o profissionalismo que vai ditar essa distância aí, para o cliente entender que quem manda no negócio é você. E que você entrega o melhor. Você vai fazer o melhor pelo seu cliente. Você vai fazer o melhor pelo seu aluno. Mas você precisa também dosar o que você vai estar entregando profissionalmente e o que você não está entregando. Porque eu vejo muita gente hoje sobrecarregada. Pessoas que trabalham em escolas particulares, trazendo trabalho para casa. Gente, que é um absurdo. Ganhando pouco. Ganhando pouco, não sendo valorizada, sendo pressionada por equipe de coordenação, pressionada por direção, pressionada pelos pais dos alunos. É uma loucura, com uma turma de 30, 35 alunos que não consegue desenvolver um trabalho legal e ainda ganha pouco, se estressando. Por que que tem aí tanta gente buscando empreender no ramo de reforço escolar? Porque existe potencial nisso. Só que para que você cresça e se estabeleça, para você não abrir e fechar no ano que vem,
você precisa começar a dar os passos, os primeiros passos para a profissionalização de reforço escolar, tá bom? Queria muito agradecer a presença da minha querida aluna MRL, Juliana, nessa live, nessa noite. Foi um prazer falar contigo, Júlia. Todo o sucesso do mundo no seu reforço escolar. Que você continue consumindo o nosso material, tirando suas dúvidas, participando dos nossos encontros. Estamos aqui. Estar numa comunidade de professores que buscam o mesmo objetivo é muito bom e faz toda a diferença. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz, apesar do nervosismo. Que assim, uma coisa é você dar aula, né, para outras pessoas, mas é assim, conversando com você, aí é Somos diferente. todas colegas aqui. Tá tudo certo, Mas tudo foi lindo. muito bom. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus, né, por ter permitido conhecer você e todo esse material que é excelente. Inclusive, quando os pais chegam, né, para fazer matrícula e a gente conversar, eles falam: gostei, tem reunião, tem entrevista, tem conversa. É o que bom, que bom. E eu quero muito isso, eu quero melhorar e que você também, Fernanda, Deus abençoe bastante e que você cresça muito também. Eu Quero, posso quero continuar crescer. ajudando muitos reforços escolares por aí. Eu Isso. posso. Obrigada. Beijo. Beijo, querida. Beijo. Brigadão. Gente, amanhã nós temos 2 encontros, tá? Muito importantes. 13 horas na hora da mentoria. Vocês não estão entrando 13 horas. Estou sentindo falta. Eu vejo o nome de vocês aqui. Eu já sei quem entra na live da noite, quem entra na live da manhã, tá? Da tarde, na verdade, né? Que 13 horas já é tarde. Hora da mentoria. O que é essa hora da mentoria? Você pode entrar ao vivo comigo e me fazer uma pergunta, qualquer pergunta sobre gestão de reforço escolar. Então, amanhã às 13 horas eu estarei aqui ao vivo contigo para que você possa. Quem pedir para participar primeiro, entra na live comigo ao vivo, tem direito a fazer uma pergunta. E à noite nós teremos ainda live sobre gestão de reforço escolar com um tema bem legal. Vou colocar lá nos stories para vocês, tá bom? Todos envolvendo gestão de reforço escolar. E eu tenho certeza que vocês estão aí seguindo e consumindo esse conteúdo e trazendo muitos insights e muita coisa valiosa aí para o Reforço Escolar de vocês, porque nós temos o mesmo objetivo: crescer. Crescer e evoluir e ser valorizada nesse mercado do empreendedorismo educacional, porque não é fácil, tá? Beijo para vocês, uma boa noite, até amanhã.